você, espero que você e sua família estejam bem, estejam com saúde. Você recebeu aí, especialmente você aqui da IBAG, né, recebeu um comunicado via WhatsApp, onde nós estamos ouvindo você sobre o nosso planejamento para um possível retorno, dependendo de como ficará, né, os próximos dias em relação à pandemia. Então, dê uma atenção especial a isso. É importante que tenhamos paciência, calma, né, e esperemos aí para que tudo se resolva a seu tempo, tá bom? Enquanto isso, nós seguimos aqui refletindo, pensando e ampliando aí a nossa alma, nosso coração, diante das questões que a vida nos coloca, né? Olhando, obviamente, princípios da palavra de Deus de forma mais relevante para a nossa vida, de forma que a gente possa extrair disso valores e estabelecer esses princípios de forma bem intensa aí na nossa jornada. E nós estamos falando bastante sobre as nossas emoções, né, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa humanidade e, de uma certa forma, linkando isso à nossa fé, porque tudo isso é quem somos e faz parte de nós, né? E dentro desse processo de pensar em emoções e sentimentos, nós chegamos num ponto que vamos refletir aí um pouquinho sobre de onde tudo isso vem, qual é a relevância, onde tudo isso acontece de forma relevante, né? E a gente constatou a semana passada, espero que você tenha entendido isso de forma clara e simples até, sobre a importância do outro, né? Sobre o espaço do outro na nossa vida, o espaço do próximo e o espaço de Deus, claro, né? Deus acima de todas as coisas, como nós sempre dizemos e pregamos, mas o próprio Deus naquele texto ali, o nosso texto especialmente ali da criação, aquele relato primevo ali daquela estrutura, daquele começo, dá conta de que Deus preenche aquele espaço, mas o próprio Deus entende que o homem precisa de um par, de um igual, precisa de uma comunidade. E naquela estrutura, Deus, ali naquele primeiro relato, né, Deus apresenta ao primeiro homem, e obviamente isso é marcado para todos os outros seres, né? Deus apresenta aquele primeiro indivíduo a falta, o vazio, a solidão, especialmente dando a ele uma tarefa, né? Deus desperta nele mesmo esse vazio, essa falta, não agora de Deus, mas uma falta que pertence à nossa própria estrutura, à nossa própria humanidade, que é o próximo. Quando Deus manda ele colocar nome nos animais, ele constata, ele percebe que todo animal tem um igual, menos ele, e isso gera nele uma certa falta, uma certa, por assim dizer, uma certa crise existencial, né? Poderíamos até dizer que é a primeira registrada ali em termos bíblicos, e ele então, ali é percebido, talvez a primeira percepção de que de fato nós não somos uma ilha, como alguns filósofos já disseram, né? Nós não somos isolados, nós não estamos distantes, e que o outro ele se apresenta como um espelho, mas também como uma espécie de algoz. Aquele texto vai mostrar isso para a gente. Eu preciso do outro para espelhar quem eu sou, para me reconhecer como pessoa, para me fazer reconhecer que eu sou uma pessoa, mas também é o outro que me irrita, o outro que me aflige, é o outro que eu acuso, né? Essa ideia de acusar e de odiar a pessoa que nós amamos, né? Isso é muito comum.
E basicamente, então, as duas faltas, elas são, de certa forma, evidenciadas. A falta de Deus, que o homem tem, que é preenchido ali pelo próprio Deus, e a falta do próximo, né, do seu par, do seu igual, que só é preenchida, por assim dizer, com esse contato, com essa existência. Então nós vamos pensar um pouco sobre essa identificação, né, sobre essa proximidade, porque nós nos identificamos tanto com o outro, né, porque isso é tão importante, porque eu preciso tanto desse outro, porque eu sou reconhecido nesse outro. A ideia de identificação é isso mesmo, é ser reconhecido, né? A ideia de identificação é alguma coisa que faz com que você seja percebido, reconhecido. Uma criança que é identificada, que é parecida com a mãe, nossa, essa criança é idêntica à sua mãe, ela é muito parecida com a sua mãe. Um documento que te identifica, né? No caso aí, os nossos documentos. Quem nunca ouviu a expressão, ou não já disse a expressão, né? Nossa, eu me identifico muito com essa pessoa, eu me identifico muito com essa ideia, né? Uma expressão mais moderna diz assim, não, o nosso santo não bateu, né? Não fui com a sua cara, ou fui com a sua cara de primeira. As pessoas cunharam até a ideia do amor à primeira vista, que eu me identifico tanto que parece que eu amei a primeira vez que vi. Tudo isso vai mostrando como essa questão do reconhecimento, da identificação, da proximidade com o outro faz parte de quem nós somos e como nós nos reconhecemos no outro, né? Como nós vamos nos definir a partir desse outro e como esse outro também nos revela algo sobre nós mesmos, né? Há um filósofo chamado Aristóteles que disse: porque o homem é um ser naturalmente carente, que precisa do outro para alcançar sua plenitude. O homem é um animal social. É exatamente essa ideia que brota ali do Éden, né? E no relato ali de Adão, ele precisa, evidentemente, de Eva para completá-lo. Ali não é só uma ideia de sexualidade, não é só uma ideia de povoar e encher a terra, mas uma ideia de parceria, uma ideia de conviver, de estar junto, né? Nesse sentido, então, nós vamos pensar na pergunta de Jesus, muito provavelmente pensemos isso em duas etapas, tá bom? Hoje e na semana que vem. Quem é o seu próximo? Quem é o seu outro? Quem é o seu par? Quem é essa pessoa que eu identifico como meu próximo? Eu acho que isso faz todo um sentido nas nossas relações, na nossa convivência como igreja, na própria igreja. A gente não gosta muito de assumir isso, mas na própria igreja a gente tem gente mais próximo, gente um pouquinho mais distante. Enquanto maior a igreja, mais difícil é ser próximo de todos, né? Isso é uma grande realidade. Em igrejas menores isso é um pouco mais fácil, mas ainda assim a gente sempre gosta de sentar naquele lugar, de estar ao lado daquela pessoa. Então essa pergunta é uma pergunta que Jesus vai fazer, aliás é feita a Jesus, né? naquele texto bastante conhecido seu, que é a parábola do bom samaritano, que você sabe de cor, você pode ler aí, abrir aí enquanto você me acompanha e fazendo a sua própria reflexão. Mas é muito, o que eu acho bacana, o que eu acho profundo e interessante nesse texto, é que a pergunta, o indivíduo vai até Jesus, primeiro ele faz uma pergunta sobre salvação, sobre eternidade. A pergunta dele lá no verso 25 do capítulo 10 é: o que eu preciso para viver para sempre, para ser salvo, para ter a eternidade? O que é preciso para ter essa vida eterna?
Ele vai a Jesus com essa argumentação, e Jesus, que é um homem que, e o texto vai mostrando isso, né? Aliás, a vida de Jesus vai mostrando isso, como Jesus é um ser que leva você a raciocinar, a pensar, a elaborar, a questionar, a olhar para dentro de si mesmo. Jesus diz para ele assim, você conhece bem a lei? Você é um bom teórico? Você vai a EBD? Você já leu a Bíblia toda? Você conhece bem todas as coisas? Você é um bom conhecedor da lei? Você é capaz de citar aí algumas doutrinas, algumas verdades disso tudo que você ouve por tanto tempo e está convicto há tanto tempo? E imediatamente o rapaz, imagino eu ali, né, relativamente satisfeito com a resposta de Jesus, porque a resposta dele lá no verso 27 do capítulo 10 é sim, conheço. Mas curiosamente, pelo menos no relato de Lucas, ele não dá toda a lei, mas ele dá aquele resumo principal da lei, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. É muito provavelmente bem esperançoso de que Jesus validasse, né? E aí veja como a validação do outro já é importante para o indivíduo. Ele não tem uma convicção totalmente estabelecida sobre isso, ele precisa da validação de Jesus, que naquele contexto aparece como um sábio, como mestre, como ainda talvez não para todo mundo como um filho de Deus, né? As pessoas ainda estão elaborando, pensando nisso, mas é alguém que é respeitado, é alguém que já é visto como Messias, e ele precisa dessa validação, e ele diz, olha, eu sei, está aí. E curiosamente, Jesus não se impressiona, né? Jesus não se impressiona com o que ele conhece. Aliás, teoria serve para muito pouco, né? Se ela de alguma maneira não for transformada em prática de vida. Isso, inclusive para você que é adulto, né? Eu tenho dito muito isso nas minhas aulas com os meus alunos, de que um adulto só se interessa por aquilo que ele realmente usa, por aquilo que ele realmente vai tornar praticável. Um conceito que não agrega, um conceito que não muda, não serve para um adulto. E Jesus diz para ele, que bom, então agora você manda ver. Jesus não se impressiona exatamente com o que ele conhece, e diz para ele, bom, já que você sabe, então faça isso, manda ver, né? Coloque em prática, faz o que você tem que fazer, né? Se você tem o conhecimento teórico, se você sabe a verdade, se você aceita que é a verdade, se você entende que isso é realmente importante para a sua vida, para a sua existência, vai e pratica. E como a gente pratica alguma coisa? Praticando, não tem outra maneira, né? E o rapaz, talvez querendo alguma coisa além, né, de Jesus, talvez ele quisesse um elogio, né? Aquele famoso tapinha nas costas, você é um bom menino, um bom aluno, seu boletim de escola tem uma boa nota, você é um bom filho de Deus, você faz tudo certinho. Talvez ele quisesse alguma coisa nesse sentido, e ele então estabelece um outro contato com Jesus. Ele faz uma pergunta para Jesus: quem é meu próximo? E aí é importante que você entenda isso, né? Se
Se você não quer ter uma resposta de Jesus, não faça uma pergunta. Se você não está disposto realmente a se comprometer com as implicações de tudo isso, não pergunte. Há uma expressão que as pessoas dizem assim: se não sabe brincar, não desce para o play, não é? Que é o playground, né? Aquele parquinho, né? Onde as crianças vão brincar. Se você não está disposto a dar um passo além, não se aprofunde nisso, porque se aprofundar nisso é olhar o que realmente Jesus estabelece como verdade central na relação da vida cristã, né? Jesus, então, não dá a resposta para ele, Jesus não responde para ele quem é o próximo, que aliás é uma peculiaridade de Jesus Cristo. Ele, assim como Deus fez nascer em Adão primeiro uma frustração, uma espécie de uma necessidade de ter alguém para então isso ser preenchido. Isso é um princípio muito forte, muito importante, porque as pessoas querem que Deus dê coisas para ela. Aumenta isso, aumenta a minha fé, aumenta minha paciência, aumenta isso, aumenta aquilo, como se Deus fosse dar um pacote, mas na verdade Deus dá meios para que você exercite isso. E Jesus vai mais ou menos nessa linha e conta uma história para ele, né? Que a gente conhece como parábola, que é uma história com uma lição no final, né? Com uma reflexão no final. E aí nessa história ele vai estabelecer quem é o seu próximo e como esse próximo deve ser tratado. Por hoje você deve entender que você tem que pensar sobre preconceito, que é um tema que está muito aí em voga, né, nesses dias, o quão preconceituoso nós somos, em relação ao outro, à mulher, né, ao negro, ao morador de rua, ao branco, ao amarelo, sei lá, mas assim, o preconceito ele está muito presente. Isso impede que as nossas relações sejam relações mais estabelecidas, mais fortes, mais contundentes. O julgamento, Jesus vai trabalhar isso com ele, de como você tem que descer desse moralismo de que porque você conhece alguma coisa você tem o direito de julgar. A intolerância, né, de ser intolerante, de querer dizer ao outro tudo da maneira como você quer dizer. E especialmente o que você tem que pensar, que é o que eu quero pensar com você também para a semana que vem, é como como a sua espiritualidade é afetada e desenvolvida a partir da vida do outro, a partir da sua relação com o outro. Pensar um pouco nesses dias como o nosso pecado, que sempre é contra Deus, sempre tem a ver com o próximo. Nós pecamos contra Deus, mas normalmente esse pecado contra Deus, mesmo aqueles que são de pensamento, tem a ver com o próximo. E como esse próximo, ele vai determinar a sua vida cristã, como ele vai determinar a sua sanidade, né, emocional, como ele vai determinar o seu equilíbrio emocional e como ele vai afetar a sua vida ao longo de toda a sua trajetória. Tá bom? Espero que por hoje você reflita, pode continuar lendo esse texto, pode refleti-lo, né, durante a semana e faça suas observações. Se quiser fazer algum comentário aí, você pode fazer, alguma pergunta, enfim, faça que a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Deus abençoe você, fique em paz, fique bem, fique com Deus.